Olá, bem-vindo a mais uma aula de Notion aqui na Vision Share Treinamentos, minha plataforma de treinamento EAD. Para você que está assistindo aí essa aula aberta, mais uma aula considerada aula aberta na playlist no meu canal no YouTube Maurício Casemiro, tá? Os meus cursos geralmente consistem de primeiros módulos com primeiras aulas abertas para degustação, experimentação de qualidade audiovisual, de didática, de proficiência do instrutor, para que você, aluno em potencial, tenha certeza daquilo que você está querendo comprar, consiga validar antes de comprar. Não é nada mais chato, ruim de você comprar um produto porque o marketing dele estava passando uma ideia de que era muito bom, e quando você vai assistir o conteúdo, você não acha o conteúdo bom, você acha inferior, ou você não se dá ali com a didática do instrutor. Muitas vezes até tem que pedir reembolso, né? E gera aquele estresse ali. Então, é bom que tenha essas aulas abertas, né? Então, geralmente, como é que eu faço? Eu tenho 3 tipos de aulas. A aula aberta, que é inteirinha aberta, como essa aqui, tá? Eu coloco na playlist do YouTube, do meu canal no YouTube, Maurício Casemiro, e lá você vai ter as aulas abertas que eu vou sempre colocar lá, vou identificar, aula aberta, tá? Você tem as aulas de demonstração, que eu publico nas redes sociais o começo da aula, uma parte, se é uma aula de 1 hora, 30 minutos, né? Até às vezes a metade mesmo. 20 minutos, 15 minutos, o suficiente para você entender o assunto, a parte prática ali daquela aula. E a aula completa, ela é fechada na minha plataforma AD. Tem o terceiro tipo de aula, que é a aula totalmente fechada. Eu não disponibilizo nem um pouco dela, ela fica totalmente fechada só para aluno pagante, dentro do curso, aqui na plataforma de treinamento, visionsharetreinamentos.com.br. E é claro, eu publico apenas uma printzinha da ementa, ou, por exemplo, o assunto principal, né? Isso eu publico, coloco lá, inclusive, o link da plataforma para que você assista essa aula completa na plataforma de treinamento EAD, a Vision Share Treinamentos. Muito bem. Hora ou outra, aula ou outra, eu volto a explicar aí, né, para que isso entre em sinergia com os alunos em potencial aí. Então, dando sequência ao nosso treinamento de Notion, hoje eu quero trazer para você como se fosse uma parte 2 do que a gente já começou a ver na edição. Eu estou com o curso aberto aqui no outro navegador, ó. Então aqui a última aula que a gente teve, que inclusive até agora foram aulas abertas, tá vendo? Ferramenta de escrita e edição. Então a gente deu uma introdução, tá? Dei um tempo aí, inclusive, nas aulas de Notion, agora eu estou retomando a todo vapor até finalizar o curso, tá? Então, tenha paciência e calma para você que está adquirindo o curso, porque ele está na pré-venda. O curso não está totalmente gravado ainda, porque eu estou gravando nesse formato. Os meus cursos são gravados nesse formato. Eu disponibilizo ele na pré-venda e desde a primeira aula eu vou soltando. Eu gravo uma aula por semana, 2, 3, conforme minha disponibilidade de agenda, tá? Mas sempre gravo. Então eu vou gravando semanalmente de 1 a 3 aulas. Quando consigo, eu solto até mais, até finalizar o curso. Então, quando finalizar, eu vou divulgar nas redes sociais, eu vou divulgar na última aula, para você que está acompanhando, você vai saber, que foi o que já aconteceu com alguns treinamentos aí, tá? Ah, você não finaliza. Finalizo sim, se a gente vier aqui para cursos, tá? Por exemplo, curso de Outlook para Windows está finalizado, Outlook para Mac está finalizado, Outlook para Web, todos os de Outlook estão prontos. Está finalizado, o de Microsoft Forms está finalizado, SharePoint para administrador está finalizado, Microsoft 365 para administrador está finalizado. Então, esses cursos aqui, eu vou atualizando as aulas conforme os fabricantes, no caso aqui Microsoft, né? Outlook, Forms, SharePoint, Microsoft 365, vai atualizando o recurso. Aí eu tenho que atualizar a aula, porque senão aquela aula fica defasada. A interface fica antiga e a Microsoft já soltou, a fabricante já soltou interface nova, botão novo, enfim, recurso novo. Eu tenho sempre que atualizar, tá? Mas aí é tranquilo, porque daí é uma manutenção, né? Quando aquele recurso aposentar, eu retiro a aula. Quando um novo recurso entrar, eu crio uma aula para aquele novo recurso. E quando aquele recurso mudar, eu atualizo a aula para poder refletir no treinamento, tá bom? Agora, tem treinamentos que estão em andamento, como o do Notion, então você vai ver aqui, deixa eu pegar o do Copilot, que do Copilot para Microsoft 365 também está em andamento. Eu sempre informo aqui, ó, quando você vai em sobre o curso, que você tem a ementa do curso,
tá? Lá no final eu sempre informo. As aulas estão sendo gravadas gradativamente conforme a disponibilidade de agenda do instrutor. Então aqui está muito claro. Outro lugar que está muito claro é aqui em como as aulas são disponibilizadas. Mesmo texto, tá? E no contrato, no aceite no termo de aceite, quando você faz o cadastro na plataforma, faz a matrícula e adquire o curso, também está dentro do contrato lá essa informação, tá bom? Para que você não tenha expectativas frustradas aí, achando que o Casemiro não vai gravar o curso. Não, ele vai gravar, mas gradativamente conforme a disponibilidade de agenda dele, e o curso de Notion não é exceção, tá vendo? Ó, mais uma informação que diz, né, mais ou menos sobre isso, está na pré-venda. Quando eu gravar e disponibilizar a última aula do último módulo, aí eu tiro a etiqueta de pré-venda que ele vai para a venda tradicional, ok? Aproveita preço de pré-venda que é sempre mais barato, tá? E você tem também os planos de assinatura e os combos, se você estiver interessado. Bom, vamos lá. Então hoje a gente vai continuar falando aqui e vai finalizar, porque é a parte 2 aí, da questão de edição de texto, né? A gente pode considerar aqui como ferramentas de escrita e edição, de redação, né? Utilizar o Notion para conteúdo de texto. Começamos falando numa interface que algum tempo atrás já foi atualizada, a gente já tem bastante novidade, e é bom, porque eu sempre vou pontuando o que está entrando de novidade, tá? Depois que eu finalizar a gravação desse curso, inclusive, vai ter um módulo só para a gente colocar as novidades que estão entrando, tá? Somente as novidades e dicas úteis, cases, templates, casos aí de sucesso, de implantação do Notion, tá bom? Ok. Vamos então aqui para o nosso Notion, tá? Eu gravei as primeiras aulas no Mac para vocês verem que é multiplataforma, você usa o Notion instalado, o app desktop, no Mac, no Windows, você usa em web, em qualquer navegador compatível, aí a versão web, e você usa nos mobiles, iOS ou Android, né? Quando eu falo iOS, eu estou falando de tablet, smartphone Apple, iPhone, iPad. E quando eu falo Android é a mesma coisa, tablets, smartphone com sistema operacional Android, tá bom? Que aí tem vários, né? Samsung, são vários fabricantes de hardware aí. Não é igual a Apple que tem um ecossistema fechado. Então, iniciamos aqui, eu estou na minha workspace trabalho/estudos e nela eu tenho aqui duas páginas iniciais, chamamos de início de tudo, página mãe, página pai, porque são as duas páginas com as quais eu trabalho hoje, e a partir dela vai dando origem aí a outras subpáginas, né? Tá vendo? Trabalho só com questões de YouTube, eu posso olhar para cá, nessa barra lateral esquerda aqui, posso olhar para o centro aqui, que a reprodução é a mesma coisa. Clicar aqui é a mesma coisa que clicar aqui, porque é a mesma coisa. Se eu clicar em YouTube, eu tenho os meus canais aqui, tá vendo? E meus controles de trabalho que eu realizo como um YouTuber, como um creator, né? Um criador de conteúdo. Se eu volto para trabalho e clico aqui, eu vou para o mesmo lugar, porque é a mesma coisa, é o mesmo lugar, só que exibido, exposto, disponibilizado de formas diferentes aqui no Notion. Então, voltando para cá e retraindo, porque a gente não vai usar a estrutura minha de produção que eu falo, né? A gente vai usar uma estrutura para o nosso treinamento. Então a gente já fez bastante coisa lá no administrativo comercial, lembra? Simulando a criação, simulando o começo da criação de uma empresa e dos controles administrativos, comerciais, né? Imaginamos aí 2 departamentos iniciais, vai depender da sua necessidade, da estrutura da tua empresa, da complexidade ou não complexidade de estrutura que você quer controlar via Notion, tá? Então, para a gente começar do zero aqui, agora em ambiente Windows, a gente vai criar uma nova página do zero, tá? E aí, ó, adicionar nova. O texto já mudou, agora é adicionar nova. Como a gente sabe que o conceito do Notion é, a partir de um workspace, de um espaço de trabalho, você ter páginas e ao infinito, página dentro de página, dentro de página, dentro de página, para você construir a estrutura de navegação, e aí sim lá dentro você tem os blocos, né, de construção, são conceitos que a gente tem que entender porque é fundamental, é essencial. Espaço de trabalho, workspace ou workplace, tá? Páginas e blocos. Cara, isso aqui é o Notion. Se você entender essas estruturas, você vai muito bem de início, tá? Então aqui eu vou criar uma nova página. Olha lá. Na criação, esse pop-up, essa janela, essa caixa de comunicação que aparece, ela já está remodelada, já é um pouquinho diferente. Mas conceitualmente não mudou muita coisa, ela só deu uma repaginada, né?
uma mudança de layout aqui, de design. Então aqui ele está dizendo já, você quer criar uma página que é particular ou não? Você pode tirar o check aqui e criar uma página que já não é mais particular, que você vai compartilhar com uma equipe, com mais pessoas, vai fazer ali um compartilhamento. Você pode fazer isso depois, sem problema nenhum, tá? Então eu recomendo você criar aqui no padrão. Você quer criar uma página vazia? Você quer criar uma nova base de dados vazia ou você quer construir com inteligência artificial do Notion? Vamos começar por aqui, pelo começo, tá? E claro que você tem aqui sistemas já, templates de sistemas totalmente construídos. Controle de tarefas, projetos, central de documentos, sessão de brainstorming, anotação de reunião, controle de metas. Tem bem mais modelos aqui, que a própria Notion disponibiliza. A gente vai ter módulos só para trabalhar com esses templates, tá? Fique tranquilo, é um treinamento completo. Eu pego na sua mão do zero e te levo até praticamente a certificação de Notion, a se tornar especialista, a dominar a ferramenta. Então a gente vai criar uma página vazia aqui, ok? Olha o que ele fez. Paralelo a trabalho e a estudos, você precisa entender conceito, tá? O que é paralelo? Quando você tem um irmão. Não precisa ser gêmeo. Ainda que seja gêmeo, sempre um é mais velho, porque sempre um sai primeiro da barriga da mãe. Nunca sai os dois, né? Aí tem aquela briga, eu sou mais velho, 2 minutos. Mas vamos imaginar o seguinte. Ainda que seja, você tem irmãos aqui do lado, você mais um irmão aqui, uma irmã aqui. Mais velho ou não, nossa, Casemiro, que explicação para quinta série. A gente está começando do zero mesmo, é da quinta série que a gente vai começar. Se possível, até do maternal, depois a gente vai evoluindo. Depois, faculdade, MBA, né? Passa no miolo aqui, ensino fundamental, ensino médio. Essa é a intenção. Então, minhas explicações, né, elas vão ser bem assim, didáticas de início, para que você entenda bastante, para que eu atinja, quem sabe, zero no momento. Então, imagina um irmão do lado, uma irmã do lado. Não importa se você é o mais velho, se aqui tá mais novo, mais velho, é irmão, é paralelo. Quando o teu pai e a tua mãe chamam os três para conversar, ali, ó, é de igual para igual. Ninguém manda em ninguém, ainda que tenha um mais velho e um mais novo. Quem vai mandar é o pai e a mãe. Todos os filhos vão escutar. Então eu estou dizendo isso porque esta questão que nós estamos vendo aqui, ó, veja, é exatamente isso. Nós temos 3 estruturas que começam por página, porque dentro de um workspace no Notion a gente começa a se organizar por página, tá? A página que a gente começa a se organizar aqui no particular ou página compartilhada com a equipe, ela é uma página raiz, ela é uma estrutura raiz, uma estrutura inicial, uma página inicial, uma página pai, uma página mãe, uma página root. Tá vendo? Vários nomes para uma mesma coisa, para nomear uma mesma coisa. Tô dizendo que essa nova página que eu criei, que ainda não tem título, que não deu tempo de eu dar, chamada nova página, a página trabalho, porque é uma página, e a página estudos, todas são da mesma hierarquia, do mesmo nível hierárquico. Estão ali, tanto que visualmente paralelo, elas estão ali ó, na mesma estrutura, não tem nenhuma abaixo da outra, que é o que vai acontecer quando a gente começar a criar subpáginas, ok? Muito bem. Isso a gente já tinha comentado em aulas anteriores. Você viu, inclusive, você percebeu que não mudou praticamente nada, a não ser as novidades que a Notion colocou na ferramenta, mas visualmente falando, estruturalmente falando da ferramenta como um todo, não mudou muita coisa do Mac para o Windows. Isso é muito bom quando as empresas fazem isso, porque você tem familiaridade independente da plataforma. Você pode trabalhar multiplataforma que você não vai se perder. No trabalho, você trabalha com o Notion no Windows, lá na sua máquina de escritório desktop. Quando você chega em casa, você tem um Maczinho lá no home office. E você tem a mesma estrutura para trabalhar no Notion. Não muda. O que vai mudar são particularidades do sistema operacional. O Windows é fechar, maximizar, minimizar ou restaurar do lado direito, com esses ícones. O Mac já tem os 3 botõezinhos coloridos ali para a gente trabalhar com essas operações. O Windows é barra de tarefa, o Mac é dock, o Mac tem aqui a menu bar, o Windows não tem. E isso que muda, que é coisa do sistema operacional, mas entrou para dentro da janela do Notion, é a mesma experiência, são os mesmos conceitos para ter familiaridade, tá? Então, criamos uma nova página raiz, vamos chamar de página raiz, tá? E eu quero dar o nome para ela de curso de Notion. Então, olha lá, curso de Notion. Toda vez que eu crio uma página, ele já fica pedindo ali para eu dar um nome a essa página. Escrevi o nome aqui, ele já reproduziu em tempo real aqui para mim. Você vai ver que ele criou essa página sem ícone, tá? Algumas coisas acontecem. Então, por exemplo, aqui eu não tenho ícone, nem pedi ícone ainda, mas eu descubro que eu posso incluir um ícone representativo para essa página quando eu passo o mouse em cima, que aparece aqui, ó. Adicionar, isso aqui é movimento handover, é o passar de mouse, tá? Adicionar ícone, adicionar capa, adicionar verificação e adicionar comentário. Ao quê? Ué, é contextual. Estamos mexendo com o quê?
criamos o quê? Uma página. Então, contextualmente, a página, tá bom? Aqui parece-me que ele quer me colocar um ícone de folha sulfite com a dobrazinha ali, né? Padrão. Mas é esse ícone especial com essa folha sulfite vazia, parece um ícone de folha sulfite, né? De folha ali de documento. Se justamente significa que não tem ícone, porque quando tem ícone, olha o que vai acontecer. E para isso acontecer, eu vou parar de nomear a página, porque eu já finalizei, é curso de Notion, que eu quero que chame essa estrutura inicial. Eu vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, presta atenção. Eu vou dar um Enter aqui, mas eu quero que você não preste atenção aqui, porque eu já sei que você sabe que o cursor vem para cá. Quero que você olhe para cá, o ícone vai mudar. Olha lá. Nossa, que mudança, acrescentou 2 risquinhos no ícone lá. Sim, mas para quem trabalha diariamente com o Notion, sabe que quando se faz isso, ele aderiu a um ícone, ainda que seja padrão do mesmo jeito, tá? Mas agora tem ícone fixo ali. Então, quer dizer, ele está dizendo aqui, ó, com esses 2 tracinhos no ícone que mudou. Agora você inaugurou a página, que quando você está no título, o título, é uma seção específica, é um metadado específico daquela página. Quando você dá Enter, ele fala, opa, começou a ter cursor aqui no conteúdo de fato, na seção inaugural dessa página. Aí ele muda, coloca 2 risquinhos aqui, só para informar isso, porque se você estiver olhando para cá, para a barra lateral esquerda, ele vai dizer o que de repente, vai dizer que páginas que você criou e que nem Enter você deu. Você vai conseguir descobrir isso olhando para o ícone da folhazinha com nenhum risquinho dentro. Folhazinha com risquinho dentro, vai te falar, olha essa página, pelo menos o Enter você deu. Se tem conteúdo lá, a gente não sabe, você visite para ver. Mas é assim que ele vai comunicar para você, tá? Dê espaço, agora eu tô no conteúdo, ele vai, tá vendo o cursor piscando ali? Ele vai preparar para mim trabalhar com o primeiro bloco. Bloco, Casemiro? Sim. Lembra que eu falei? Espaço de trabalho, página e bloco. Os blocos, inclusive, podem ser páginas, tá? Meio louco pensar nisso, né? Mas vocês vão ver isso funcionando na parte prática. Aqui eu tenho um bloco que não é definido, só que ele já está esperando um tipo de conteúdo, que é texto, tá vendo? Ó, clique na barra de espaço para ativar a inteligência artificial, isso a gente vai ver em módulo específico de inteligência artificial, ela é muito poderosa, ela é muito importante, ela tá olhando pra gente aqui do lado, de vez em quando ela pisca, ela faz uns movimentozinhos ali, ó, ela é animada. Essa aqui é a inteligência artificial do Notion, tá? Que tem vários modelos, vários LLMs, motores de inteligência artificial embutidos. Tem ChatGPT, tem Google Gemini, tem Claude da Anthropic, né? As mais conhecidas e mais poderosas aí. Mas isso fica para aulas de inteligência artificial no módulo respectivo de inteligência artificial. Ele está esperando também que você, além de apertar espaço para chamar inteligência artificial, se o que você quer trabalhar agora é com inteligência artificial, que você dê um barra para a direita, o barra tradicional. O nosso barra tradicional, ele é o barra para a direita. Quando você vai escrever uma data, né? Que, por exemplo, hoje, olha lá, inclusive já está até aqui embaixo com barra, ó, são 16h54 agora, de 25/4/2026. Tá vendo que essa é a nossa barra tradicional? É a barra para a direita. Portanto, eu não vou ficar falando barra para a direita quando eu quiser falar do recurso barra. Eu só vou falar barra, tá? Quando a barra for para a esquerda, em alguns cenários a barra precisa ser para a esquerda, aí eu vou falar barra para a esquerda, porque a barra para a esquerda é um diferencial, a para a direita é um padrão, tá? Então, ao digitar barra, a gente sabe que o Notion ele vai trazer aqui diversos tipos de conteúdos, diversos blocos de construção, tá? E nós veremos cada um deles, cada vez mais chega novidade de blocos básicos e, olha só, até blocos visualização de mapa, que são avançados para quem assinou o Notion, tá? Por falar em assinatura, recado rápido, para quem quiser comprar esse treinamento completo, link na descrição, no card aqui no vídeo e no primeiro comentário fixado. E para quem quiser assinar o Notion ou testar o Notion para acompanhar as aulas, link na descrição também, tá? Vai ter card e também vai ter no comentário fixado para todos aí. Bom, então, o barra, o slash, né? Se a gente for falar em inglês, você vai ver documentação, vai ouvir o pessoal falando de slash. O slash é o barra. Ele vai abrir um pop-up. Pop-up é essa janela que abre com esse menu de contexto aqui, drop-down. Drop-down é lista de escolha, tá vendo? Onde tem uma barra de rolagem para você escolher o bloco de construção com o tipo de conteúdo que você quer trazer.
É mídia, é tabela, é imagem, é vídeo, é mapa, é texto, é formatação, é cabeçalho, você vai inserir um cabeçalho ali, então você traz desse jeito previamente, até antes de digitar o conteúdo em si, tá? Mas aí eu vou apagar, vou dar um backspace, para terminar o texto ali, que é para acessar comandos. Ué, Casemiro, então eu só posso trabalhar desse jeito? Parece-me, de início, para quem não conhece nada de Notion, que eu só consigo inserir texto na hora que eu dou um barra e peço para trazer texto. Olha aqui, ele é o primeiro bloco básico, é o primeiro da lista, porque texto é o mais básico que a gente pode ter, né? Para informações, para inserção de informações. E vou clicar aqui em texto. Ó, aí agora ele passa a esperar texto. Notou o que aconteceu? Aqui embaixo ele está dizendo, olha, ele adicionou várias pílulas ali embaixo, né, formato de pílula deitada, com algumas opções, como pedir inteligência artificial, anotação de inteligência artificial, base de dados, formulário, modelos, e tem mais opções aqui no botão de mais opções reticências. Aí aqui são views, são tabelas do mesmo tipo de base de dados. Base de dados em tabela, em quadro, em lista, em cronograma, em calendário, em galeria ou ferramenta de importação para importar de outros sistemas, outros arquivos, outros lugares para o Notion, para uma página do Notion. Fique tranquilo que tudo que você está vendo, e eu não estou explicando bonitinho o que é cada coisa, é que vai ter aula específica, tá? Exaustiva para a gente ver de cabo a rabo. Bom, eu pedi texto, mas continua a mesma coisa, só acrescentou essas ferramentas aqui embaixo, me ofertando trazer tipos de conteúdos aqui, facilitadores, mas continua dizendo o seguinte, clica na barra de espaço para trabalhar com inteligência artificial ou barra para acessar os comandos do Notion. O que, na verdade, isso aqui significa que eu posso começar texto aqui. Então, ó, digitando texto. Tá vendo? Aí, desapareceu tanto o que estava lá atrás, né? Como também desapareceu as sugestões que estavam aqui embaixo, para que você tenha o foco naquilo que você está criando, que você está digitando, tá? Quando você está digitando, inclusive, até esses breadcrumbs que aparecem aqui em cima, breadcrumb. O que é um breadcrumb? Ele tem um termo específico. Breadcrumb significa trilha de navegação, tá? Ou a gente pode chamar de um menu de migalha de pão. Sim, a migalha de pão do João e Maria, que começa a colocar a migalha lá para ir para casa da bruxa e conseguir voltar para o caminho por conta das migalhas, mas aí os passarinhos comeram tudo, né? Mas é esse conceito, breadcrumb, trilha de navegação ou migalha de pão. Aqui a gente não vai conseguir enxergar muito ainda, porque não tem muita coisa. Tem o Notion, tem o curso de Notion e acabou. Mas, quando a gente entra, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Eu vou sair do ambiente do nosso treinamento, que é curso de Notion, e vou para uma produção aqui, ó. Vou expandir estudos, vou expandir cursos, vou expandir fazendo, vou expandir graduação, vou expandir Anhanguera, tá vendo? Subpágina, página dentro de página. Aí sim eu tenho uma hierarquia. Mãe e pai, aí vem filho, neto, aí sim, tá? Sei lá, direito, pronto, cheguei. Aí eu tenho os trimestres aqui que eu tô fazendo do meu curso de direito. Aí o que acontece é que lá em cima, nos breadcrumbs, na trilha de navegação, ou no menu migalha de pão, eu tenho, ó, desde estudos, que é a minha estrutura inicial, até a última estrutura que eu visitei, que é direito. Continua tendo estrutura para dentro? Continua lá. Semestre, quarto semestre, disciplinas, tá vendo? Mas aí eu vim até aqui, eu estou selecionando, estou clicando em cima, tanto que isso aqui aparece desse jeito aqui, esse ícone aqui é essa imagem aqui, é esse ícone, e esse texto direito é esse texto aqui, que é o rótulo que a gente dá para a página, precisa ter um rótulo, tá? E aparece aqui também. Então, quer dizer, a estrutura aparece no centro, a estrutura aparece na barra lateral esquerda, que é muito utilizada, mas aparece nos breadcrumbs também, na trilha de navegação, no menu migalha de pão. Aí você fala, ué, mas comeu o caminho aí, hein? Ele está reduzindo. Sim, conforme a resolução do seu monitor, a resolução da sua placa-mãe, da parte de vídeo do seu computador, ele vai exibir mais itens horizontalmente ou menos. Não é que eles sumiram, é que eles estão escondidos aqui, ó, no miolo. Olha lá, ele está falando que tem mais 3 níveis hierárquicos aqui. Agora, quando você clica, ele faz uma expansãozinha ali, tá vendo? Ó? Então aqui estudos, depois pausando o mouse e cursos, e ele mostra onde está. O curso está selecionadinho ali, tá vendo? Depois fazendo, e ele vai seguindo, ó, porque é um
drill down, você vai entrando na camada da hierarquia, tá? Olha para a esquerda que você também não se perde, não dá para se perder, tá? Olha lá, Anhanguera direito, tá? Então, não esqueça, breadcrumbs, trilha de navegação ou menu migalha de pão, tá? Para você não se perder aí. Vamos voltar então, ó, vou retrair tudo isso aqui de uma vez só, voltar para a nossa estrutura principal, chamada curso de Notion, e eu já quero fazer uma coisa aqui com vocês, tá? Que é trazer o ícone, que eu já personalizei e já está pronto. É esse aqui, ó, do Notion, tá? Poxa, os emojis, não tem emoji de Notion aqui, não vai ter. Emoji é o emoji tradicional que você usa aí para tudo, WhatsApp, né? É universal. Não quer usar um emoji? Então você pode criar o seu próprio a sua própria imagem para virar esse ícone, né? Esse emoji personalizado. Tem os ícones da própria biblioteca que são flat. O que é um ícone flat? Ele só tem uma cor, tá vendo? Não tem nuance, não tem tridimensionalismo. É flat, é liso, né? Então aqui, ó, esses aqui que são bastante, tá, pessoal? É da própria Notion, ela que desenvolveu, tá vendo? Não são emojis, são ícones, mas é da própria Notion. As pessoas que gostam que são mais minimalistas visualmente falando na UX, né, User Experience, experiência de usuário, na parte de design, que são mais minimalistas, gostam de usar esses ícones da própria Notion, né, que é uma biblioteca muito grande, muito ampla, atende vários cenários de necessidades que você quer relacionar a ideia, o título daquela página com o íconezinho e vai muito bem. E tem gente que usa também de forma híbrida, às vezes emoji, às vezes imagem personalizada e às vezes ícones da própria Notion, tá? Você pode fazer upload quando você já desenvolveu, já construiu um ícone personalizado. Casimiro, como é que você chegou até aqui? Eu vou dar uma palhinha, ainda vai ter aula para tudo isso aí, tá? Mas para que você não fique sem saber como é que eu cheguei num ícone personalizado, bem, eu fui até um editor de imagens de preferência. No caso, eu uso Photoshop, Canva, você pode usar o que você preferir aí, tá? Tem vários no mercado, pagos e gratuitos. Eu vou iniciar aqui um novo arquivo, tá? A métrica que eu vou usar é pixel. Eu vou criar um de 520 por 520, precisa ser quadrado ele, tá? Precisa ser 4 por 4 que a gente fala. 72 pixels por polegada, que é um padrãozinho quando você seleciona pixel no Photoshop. Muito bem, eu tenho aqui, agora eu vou na internet e deixa eu ir aqui junto com vocês. Deixa eu colocar bonitinho aqui, que é para a webcam ficar sempre aparecendo ali. Bom, aqui eu vou colocar o seguinte, logo Notion. Vou na guia de imagens. Como é da Wikimedia, que é da Wikipedia, eu vou pegar. Cuidado para não pegar imagem que você não tem direito autoral, tá? Que elas têm direito autoral pelo autor, certo? Aqui é da Wikipedia, então tá certo. Vou pegar, vou salvar essa imagem, tá? Ah, por que você já não usa ela? Porque é o seguinte, não sei se vocês notaram aqui, ela tem uma dimensão de 3.800, é muita coisa, é muito grande, não precisa de tudo isso. Vamos reduzir. Então vou salvar a original aqui na biblioteca de imagens. Vou pegar meu editor, posso até fechar aqui agora, tá? Vou pegar meu editor de imagens, esse até o Paint da Microsoft, que até o Paint hoje trabalha com camada, você vai conseguir fazer esse mesmo trabalho aqui na mesma qualidade, tá? Eu vou trazer nesse caso, né, que é arquivo, colocar incorporado, vou fazer um insert aqui da imagem original, que tem uma dimensão muito grande, ele já vai encaixar nos 520 por 520, tá? Eu vou aceitar, porque já é 4 por 4, ou seja, a mesma proporção de altura e a mesma proporção de largura. Vou clicar fora aqui e vou exportar em PNG. Vou tirar esse branco para ficar transparente aqui, tá? E salvar em PNG, porque é só arquivos PNG que trabalham com transparência. Se você for exportar, colocou transparência, exportou em JPEG, perdeu o trabalho, porque ele vai preencher de branco o espaço que era para ser transparente, tá bom? Então eu vou chamar de logo Notion. PNG, minha biblioteca de imagens. Salvei, acabou. Posso fechar até o Photoshop aqui sem problema nenhum. Se eu for visitar agora, ó lá, eu tenho a imagem original, que é essa aqui, ó. Se eu pausar o mouse, ele mostra, tá vendo? 3.840, 3.840. Eu vou até jogar fora. E tenho, aqui eu acabei de criar, que é em PNG. Olha que bacana. 520 por 520, tá? Com essa imagem aqui, lá no Notion agora, tá vendo que ele atribuiu aqui um emoji
aleatório, ele sempre vai fazer isso. Toda vez que você criar uma página no Notion, através de qualquer um nível hierárquico e através de qualquer modo de criação, que já já eu vou mostrar, vou relembrar, que eu já mostrei já como é que faz, mas a gente dá uma relembrada. Ele atribui automaticamente, você vê que ele cria sem emoji nenhum, sem ícone nenhum, mas quando você pede para ter, ele traz um aleatório. Nesse caso ele trouxe inclusive o ícone dessa pastinha com separadores que parece até o explorador, o ícone do explorador de arquivos do Windows aqui. Mas não é a que eu quero. Então eu vou vir aqui, clicar aqui, não quero nenhum emoji, não quero nenhum ícone da própria Notion, eu quero fazer upload de uma imagem que eu já tratei, tá? Então eu clico aqui em carregar imagem e vou buscar onde ela está. Eu sei que está na biblioteca de imagens padrão do Windows, está aqui, vou abrir. Vou adicionar a biblioteca, isso é importante, tá? Primeira coisa, por que é importante a transparência? Porque ele tem dois modos, tá vendo? Por que tá preto aqui no modo escuro, quando você seleciona o modo escuro? Tudo hoje tem modo dark, né? Até o Windows, até o Mac tem modo escuro. Quando você vai para o modo escuro, os fundos ficam todos de fato escuros, e aí vai ficar preto aqui. Só vai ficar preto, isso é uma prévia, tá vendo? De como ficaria na realidade. Só vai ficar preto em conformidade com o modo dark, com o modo escuro do Notion, do software, porque a gente colocou transparência aqui em volta. Se não tivesse colocado transparência nem apagado para ficar transparente aqui, é que a imagem original lá, aquela grandona já tinha essa transparência, tá? Por isso que vocês não viram eu apagar nem com a borracha, nem com a varinha mágica, nem com outra ferramenta do Photoshop, do editor de imagem. Ele vai já substituir. Como o modo claro, que é o que eu estou agora, o fundo é branco das coisas, já vai ficar branco. Mas não é que a imagem tem branco aqui no fundo, a imagem aqui é transparente, ela só está aderindo que o fundo está, o background está pedindo, tá? Quando eu trocar o Notion, ou por exemplo o próprio Windows para Dark e o Notion, ele pode seguir essa instrução e ficar escuro, ficar bem escuro, ou cinza muito escuro, ou preto, aí ele vai ter isso aqui. Esse é o primeiro ponto. Por isso que é importante você sempre construir ícones quando você vai construir personalizadamente com transparência em volta. Agora, esta outra opção, que é a segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção para cá, é o seguinte. Se eu fiz tudo isso até agora e clicar em salvar, ok, vai servir para mim, vai vir um logo aqui, o ícone do Notion vai servir para mim. Mas eu tenho que pensar a médio e longo prazo. E se mais para frente, já que eu estou tratando de curso de Notion, eu precisar de novo desse ícone do Notion para colocar em algum outro lugar, em alguma outra página, representativamente, que é o que está acontecendo aqui, é o processo que a gente está quase finalizando, ou, por exemplo, colocar até no corpo do texto, do conteúdo da página, que também dá para fazer e trazer isso para cá. Ah, eu vou ter que de novo ir lá e subir? Vai, porque você não clicou nessa checkbox aqui, a primeira vez que você usou um ícone personalizado, uma imagem personalizada, que é adicionar a uma biblioteca de emoji. Tá vendo? Você está construindo de fato um emoji aqui, do espaço de trabalho. Bem, é só selecionar e salvar. Eu não vou fazer isso agora porque eu já fiz. Este exato trabalho que vocês estão vendo aqui, eu já fiz. Então eu vou clicar fora, vou clicar e já está aqui o trabalho que eu fiz. Olha lá. Aderiu perfeitamente, bonitão, com uma resolução excelente, tá? Tanto para cá quanto para cá. Agora a coisa está ficando mais bonita, mais estruturada, mais profissional, tá bom? Você pode deixar para fazer essa parte depois, em uma segunda etapa, sistematicamente. Ou você já pode ter a preocupação de ir criando, personalizando, deixando bonitinho, deixando estruturado. O método de trabalho é você que vai escolher, tá? Bom, expandindo aqui, passando o mouse em cima, na barra lateral esquerda, onde tem a estrutura de páginas, quando eu passo em cima o mouse em cima do logotipo, ele esconde o logotipo e exibe esse sinal de maior aqui dizendo que é um expansor, um ícone de expandir, de abrir, tá? Então eu clico para verificar se tem alguma estrutura de página abaixo desta página raiz. Não tem, tá vendo? Inclusive ele está mostrando aqui, não contém páginas. Então é o seguinte, dentro da página curso de Notion, que é essa página raiz principal, tá? Paralela a trabalho e a estudos, que eu uso no meu produção, eu dei o título, portanto está aqui, esta imagem é a mesma que está aqui, e aí dentro dessa página eu já tenho conteúdo. Então digitando o texto. Lembra que eu falei para vocês que eu comecei a digitar mais porque eu pedi para inserir um primeiro conteúdo do tipo texto? Isso não é necessário na verdade, tá? Eu vou reproduzir um segundo cenário aqui com vocês. Por exemplo, eu sei que dentro de curso de Notion,
a gente está na etapa, né, no módulo que a gente está tratando ali de blocos de construção. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou até apagar de uma das formas o conteúdo que eu coloquei aqui, que é de texto, que é passando o mouse ou no seu próprio conteúdo, ou nesse maisinho, ou nesse gripzinho aqui, eu chamo de grip, que é, não é grip de espirro não, tá? Que esses 6 pontinhos, parece uma peça, uma peça de dominó, né? Com números com 6 ali, em pezinha, né? Então é um gripzinho que a gente pega aqui, tanto que vira uma mãozinha, tá vendo? Ó? Eu vou clicar uma única vez e vou escolher a opção que abriu nesta lista de opções aqui chamada excluir. Tem várias formas de fazer isso, tá? Mas não vem ao caso agora, eu vou explicar depois. Porque eu quero limpar, eu não quero nenhum conteúdo, eu quero ícone e título da página. Acabou. Por que isso? E aí eu vou colapsar aqui, ó. Expandir, colapsei. Pronto. Colapsar é a mesma coisa que retrair, tá? Expandir, retrair. Expandir, colapsar. Expand, collapse. Certo? Conceitos diferentes em idiomas diferentes para você se encontrar. Você vai encontrar de alguma forma em algum lugar. Lendo, ouvindo, né, conversando. Então, dentro dessa estrutura de primeira página, está na raiz do produto Notion, assim como está trabalho e estudos, é uma página mãe, pai, raiz, root, como eu falei para você. Eu quero criar a primeira subpágina para o meu curso de Notion, porque eu quero começar tratando de blocos de construção. A forma que eu gosto de fazer, quando eu já sei aonde que eu vou criar, em que estrutura, em que nível hierárquico que eu vou criar, é da seguinte forma. É olhando para a barra lateral esquerda, é passando o mouse em cima ou do ícone ou do nome, tanto faz, ou até depois, ó, até nesse espaço vazio aqui, ó, da representatividade da página, da linha da página, e vou até o final, aonde tem 3 pontinhos, tá? Que significa, né? Esse reticência significa sempre mais opções, mais ferramentas que estão embutidas aqui. Tanto que se eu clicar, aparece um menu drop-down pop-up com essas ferramentas que estão relacionadas à página, portanto, ferramentas de página, né? É contextual sempre. Mas não é esse que eu queria clicar. Vou clicar fora para ele tirar a seleção. Passar o mouse de novo para poder aparecer o segundo ícone no finalzinho, que é o ícone de adicionar uma página. Nossa, Casemiro, então vai ter estudos, trabalho, cursos Notion e mais uma irmã? Não. Agora eu já vou criar sendo filha, tá? É diferente. Então vamos lá. Eu gosto desse método aqui, ó. Vou criar uma nova página. Só que agora, olha só que diferente. Não vai criar em full screen, em tela inteira, ele vai já montar um pop-up e vai deixar inclusive fade atrás, vai deixar meio que escuro para mostrar que tá na frente mesmo, tá aqui, ó, na frente, tá? Aí ele já está mostrando algumas coisas diferentes. Não é só porque ele criou nesse formato reduzido, parecendo uma janela, um formulário, uma folha em cima de algo, de uma mesa, né? Representando aqui, tentando fazer associações. Ele já está mostrando, além disso, que ele está criando dentro da estrutura curso de Notion, que a gente sabe que é uma página root, uma página principal. Ok, já que eu quero trabalhar com blocos de construção, eu vou chamar então de blocos. Vamos chamar só de blocos que fica mais fácil. Vou pedir para trazer um ícone e ele já está até pronto, que eu fiz alguns exemplos anteriores, tá? Eu vou trazer o ícone de um tijolo aqui. Eu acho que esse é padrão, tá? Dos emojis, se eu não me engano. Se não é, traz os ícones próprios aqui, você vai encontrar um que atenda, ou traz um que você baixou de algum lugar que tenha proporção ali, né? 4x4, que eu falo, quadradinho, mesma proporção de altura, proporção de largura também, ou faça o seu no seu editor de imagem e depois suba, lembre do PNG, da transparência, etc. Vou aceitar esse aqui, tá muito bem para mim, maravilhoso, não tem problema nenhum. E aí eu vou dizer o seguinte, olha, tá bom, eu já posso inclusive começar a trazer conteúdo. Tá vendo que não trouxe conteúdo ainda? E na hora de eu começar a trazer conteúdo, ele informa que tipo de conteúdo que você quer trazer. Esse aqui ele já não informou, porque é uma página já criada a partir de uma subpágina. Percebeu? Se eu tivesse criado, e eu vou clicar fora para vocês verem uma coisa agora. Se eu tivesse criado a partir de particular, nova página, para aí sim ser irmã das outras, vou até retrair aqui, ó. Retrair, expandir, retrair, expandir. Por quê? Porque blocos é uma página que eu já criei dentro da página mãe, curso de Notion, portanto, subpágina. Vou retrair e vou, de novo, em particular, para aí sim criar uma página irmã, paralela de estudos, trabalho e curso de Notion. Vou criar, vou chamar também de bloco, do mesmo jeito, tá? Só que aí, olha só que interessante. Aqui em adicionar ícone, eu vou colocar também
para ficar igual, tá? Para ficar igual. Inclusive ficou até aqui acima, ó, não tem importância. Depois eu arrasto e solto, ali vocês vão ver que dá para organizar do jeito que eu quero. Bom, vocês viram que criou e está esperando o conteúdo, mas não está piscando ainda aqui, não tem cursor. Existem duas formas, na verdade, algumas formas disso acontecer. A primeira é clicar direto, sem mais nem menos. Agora aparece aquilo que a gente já tinha experimentado. Está esperando IA ou barra para trazer os blocos de construção, né? O que o Notion oferece de melhor. Aqui eu posso, tá vendo, ó, clicar em mais para de novo isso acontecer. Ah, quer dizer que o clicar no mais é a mesma coisa do slash? É. Quando você tem um bloco zerado, em branco, sem nenhum conteúdo, tanto faz, e aí eu vou dar um ESC aqui para poder ele abortar, tanto faz eu clicar em barra, slash, e aí mais uma vez eu vou apagar, como você passar o mouse para poder aparecer o mais e você clicar em mais e ele trazer também a mesma questão. Muito bem. Da outra vez, a gente definiu que ia trazer texto. Aí eu cliquei aqui ó, em texto para poder ele esperar inserir texto. Mas posso falar uma coisa para vocês? A explicação vai consistir agora, nisso aqui. Toda essa diferenciação que eu fiz. Se você já começar a digitar texto, ele entende que vai entrar texto e que aquilo vai ser um bloco de texto. Parece que é besta explicar, mas não é. Olha só. Digitando, olha isso aqui, digitando conteúdo de texto, de primeira, pronto. Isso quer dizer então, aí deixa eu ir agora para a estrutura filha aqui, ó, que não precisa, e agora eu também vou passar para a linha de baixo que é de conteúdo, por enquanto ali é rótulo, é metadado, lembra? Através de uma outra forma, ao invés de eu clicar direto aqui, eu não estou com o cursor no final lá do rótulo, do título da página, é só eu dar um Enter, que acontece a mesma coisa. Caramba, Casemiro, o curso é básico, ele começa do básico mesmo. De fato, a minha proposta é essa, começar do mais óbvio, do mais basilar para você ir pegando desde o início. Porque eu tenho certeza que muita gente, eu falo isso porque aconteceu muito comigo. Dependendo do curso que você contrata, da necessidade, da pressa que você tem em se capacitar, muitas vezes você contrata cursos, você assiste cursos que você já começa no intermediário e no avançado. Aí você acha que você sabe tudo. Não, você pode até saber o intermediário muito bem e o avançado, mas o teu basilar, que é o que você precisa saber primeiro, você não sabe, porque você não viu um curso que começou do zero. Por isso que é importante começar do zero, tá? Bom, tá vendo? Foi para baixo e agora eu tenho a mesma questão. Eu tenho aqui ele esperando IA ou barra com blocos de construção, com conteúdos, e eu tenho o mais também me permitindo escolher um tipo de bloco de conteúdo. E também eu não preciso escolher um bloco de conteúdo texto para começar a digitar texto. É só começar a digitar. Porque aí vai o conceito principal. Anota no teu Notion aí. Todo bloco de construção padrão de uma página criada no Notion já é para texto. O padrão dele é texto, é por isso que ele está esperando ali. É por isso que ele está com o cursor piscando, porque ele está esperando o texto, tá bom? Definido isso, vamos fazer o seguinte. Eu não criei a subpágina blocos que está dentro do curso Notion, então essa aqui foi só para exemplo, eu vou excluir, tá? Então, botão direito em cima, mover para lixeira também funciona, tá, pessoal? Vamos excluir aqui de algumas formas, tá? Primeira forma eu já ensinei. Passou o mouse em cima, foi até o final, ferramenta 3 pontinhos, reticências mais opções e mover para lixeira. No final das contas, é a mesma ferramenta, mover para lixeira, excluir a página da estrutura, tá? Essa é a primeira que eu ensinei. A segunda é botão direito do mouse, de contexto do mouse, em qualquer lugar daqui da representatividade dessa linha de página, tá? No ícone, no texto, no vazio, botão direito é até mais rápido. Você reduziu um clique aqui, certo? Então, mover para lixeira. Ou, se você estiver já acessando a página, que é o que eu estou fazendo, por exemplo, eu parei de acessar a página bloco, esta, tá? Agora eu estou na página curso de Notion. Esta opção que eu vou mostrar, que é a terceira opção de exclusão, não vale para a página bloco. Ela é contextual, então precisa estar contextualmente selecionado. Por esse motivo, eu vou voltar para lá e vou selecionar a página bloco, que é a página que eu quero excluir, ela é uma página raiz, e eu vou lá no final aqui, ó, lá no finalzinho, até perto do botão fechar aqui, tá? Se for o Windows, tá? Você vai clicar aqui e você vai encontrar a mesma ferramenta esperando por você aqui, mover para lixeira, tanto faz, tá? Então, pronto, movi, ele está informando aqui embaixo que foi para lixeira e eu posso restaurar
a qualquer momento. Tem uma quantidade de dias aí que fica, mas vai ter aula específica para essas especificações, tá? Ok, agora ele já pulou direto para a próxima que estava na estrutura ali, que é curso de Notion, tá? E aqui dentro ele está mostrando que existe uma página que eu clico e ele mostra lá, curso de Notion, blocos, com ícone, tudo bonitinho, que é esta aqui, que é esta aqui que aparece quando eu pauso o mouse, lá nos breadcrumbs, na estrutura, na trilha, tá? Na migalha de pão. Então, você pode trabalhar de 3 formas, visualmente falando, né? E eu gosto de trabalhar das 3 formas, eu não tenho preferência. Ou eu trabalho com esse método aqui, ou eu trabalho com esse método aqui, que é dentro da própria página, da estrutura da própria página, ou eu trabalho nesse método aqui, que é o que eu mais uso, na verdade. Não é que é preferência, é o que eu mais uso, é o mais rápido, porque você vai expandindo aqui, né? No menu de árvore. Ou eu trabalho com os breadcrumbs. Cada tipo de trabalho que eu vou fazer, cada tipo de navegação que eu quero naquele momento, um método ou outro método vai servir mais para mim, tá bom? Então você vai testando aí, vai entendendo qual método te atende melhor para cada cenário, para cada situação. Ok, vamos então para a nossa subpágina nível 1, que é a blocos. Vamos fazer até uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Eu vou começar a colocar assim, ó. 1, espaço, hífen, espaço. Para que eu fiz isso? Para mostrar que essa subpágina ela tem o nível 1. Quando eu começar a criar uma subpágina da subpágina, que seria vir aqui na blocos, que agora virou um blocos, né? E criar mais uma subpágina já dentro dela, então eu vou ter 3 níveis hierárquicos. Eu vou ter a página principal, eu vou ter a subpágina nível 1, por isso que eu coloquei 1, e eu passaria a ter uma outra subpágina, que seria uma neta ali, né? Se a gente for comparar com família, pai, filho, neto, etc. Dessa vez, eu vou construir de uma segunda forma, tá? Eu vou construir paralela e vou transformar. Eu vou criar um irmão, uma irmã paralelo ali, mesmo nível, e vou transformar em filho, vou transformar em filha. Como é que eu faço isso? No drag and drop, no arrastar e soltar. É bem tranquilo. Isso serve muito também, isso acontece muito comigo. Eu crio uma página ou uma subpágina na estrutura que eu achei que eu ia criar certo, principalmente quando eu já tenho muitas estruturas ali criadas. E quando eu vou ver, eu criei na estrutura errada. Era para ser neta, criei filha. Era para ser filha, criei neta. É só você arrumar. Você não precisa dar Ctrl Z, refazer o processo, retrabalho, nada disso, né? Esse modus operandi do Notion é bom por conta disso. Rapidinho você rearranja, corrige, reestrutura, tá? Sem perder, sem precisar fazer retrabalho nem nada disso. Veja só então o que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma página raiz novamente. Eu vou chamar, deixa eu pensar o que eu quero colocar dentro de bloco dela aqui. Texto, né? Então, aqui eu vou criar uma nova página, tá vendo? Ó, ela é paralela. Ela é irmã dessa, que é irmã da trabalho e da estudo. Só não é irmã da Blocos. A Blocos é sobrinha dela, porque é filha de um dos irmãos dela, tá vendo? É bom comparar com família porque dá para entender essa árvore genealógica, entre aspas. Então, olha lá, os 4 irmãos. Estudos, trabalho, curso de Notion e nova página. Esta página eu criei para ser uma subpágina de uma página. Então, uma neta, uma página neta. No nível. Vai ser o nível 3, na verdade, mas como a gente começou a colocar aqui nível 1 na subpágina, deixa eu ver se é melhor colocar na página mãe aqui, para a gente ter. Eu acho que é até melhor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou chamar de trabalho um trabalho, vai ficar melhor para vocês entenderem. Casimiro, você está mexendo no seu produção, não tem problema. Vai melhorar até para mim. E cursos Notion, né? 2 não. Olha eu falando e metendo brasa aqui e fazendo errado. Cursos Notion, 1 também, porque todas elas é nível 1. É página root, é página mãe, é página pai, é página principal, é a estrutura inicial do Notion. Agora sim, blocos, que já é uma primeira estrutura sub, eu vou colocar 2. Agora vai ficar legal pra gente, hein? Vou retrair, porque não quero me ater a outras coisas, quero ambiente limpo para trabalhar, o mais limpo possível, por isso que eu retraio tudo que eu não preciso trabalhar, senão chama minha atenção ali e vai acabar poluindo para mim, tá? E nova página, que eu não renomeei ainda, eu vou chamar ela de 3. Aí vocês já começam a entender logo na numeração qual que é o nível hierárquico dessa subpágina. Vou chamar de texto. Aí eu vou trazer aqui ó, um emoji, deixa eu ver se tem alguma coisa padrão. Text. Pode ser esse teclado, ó, que bacana. Teclado de texto, né, de escrever, muito bem.
Aí é o seguinte, poxa, você colocou 3, né? Tudo bem. Você falou que é uma sub-sub, que é uma neta, tudo bem. Mas tá paralelo como se fosse irmã. De fato, estruturalmente tá paralelo. No nome diz uma coisa, no nome que eu dei, no rótulo, no título. Mas na estrutura visual, tá irmã. Muito bem. Vamos fazer o seguinte então, vamos expandir essa cursos Notion e simplesmente eu vou segurar, arrastar e soltar. Isso dentro do digital a gente conhece muito como drag drop, que é o termo em inglês, né? Drag, drop, arrastar e soltar, né? Então, cliquei, arrastei e soltei já dentro de blocos. Muito bem. Agora, blocos, ele vai ter um expansor útil e funcional. Olha lá. 1, curso de Notion. 2, blocos. 3, bloco de texto. Não deu o nome de bloco de texto porque não precisa. Se eu olhar para os breadcrumbs, olha só, eu vou entender que é um bloco de texto, tá? E a gente vai trabalhar com questões de texto aqui. Muito bem, agora ficou até melhor, tá? Gostei. Foi proposital não, tá? Aqui realmente foi insight meu e eu aderi. No meio da aula, é bom quando acontece isso. Bom, pessoal, agora vou clicar porque já aprendi que eu não preciso inserir um bloco de texto para começar a digitar texto. É claro que não, se for texto que eu quero, já que é o padrão do bloco padrão de uma página, eu já vou colocar texto. Quem ensinou isso? Fala que é o Casemiro, hein? Lembra de mim. Aproveita e se inscreve no canal, você que está vindo aí dessa aula que é aberta. Então a aula está disponível na playlist de curso de Notion, tá? Se inscreve no canal, acompanha aí. E se quiser assinar o treinamento completo, link na descrição, nos card aqui em algum lugar na tela, geralmente é ao contrário, né? Eu faço assim, mas eu gravo ao contrário. E nos comentários, no primeiro comentário fixado, que eu coloco todos os links ali, ok? Então, agora eu vou começar a digitar texto aqui, tá? Deixa eu trazer algo que já é do help da própria Notion, tá? Digamos que eu digitei isso aqui. Tô meio preguiçoso hoje. Então, ó, a Notion trouxe até um emoji no final de lapisinho. Eu vou tirar porque a gente vai ter aula específica para isso. Digamos que eu digitei isso na mão. Olha lá. Ó, poderia, tá, pessoal? Notion. Mas tô preguiçoso? Peguei do site da Notion. Copiei e colei. Ponto de atenção aqui, cuidado com a formatação da internet. Se você copiar coisa que é de título, ele coloca como título. Tá? Existe o tal do Markdown, que é assunto da aula de hoje, inclusive. Então, muito bem. Colei meu texto principal, é um parágrafo muito simples. O que eu gostaria de mostrar para vocês aqui é que essa barra lateral, conforme o que vai aparecendo aqui no comprimento dos títulos, você pode expandir ou retrair também. Olha lá o ícone, olha a linha que forma quando eu pauso o mouse em cima. Ó. Vamos lá. Está ocupando muito espaço. Traz mais para cá, sem problema nenhum. Olha lá, não tirou nenhuma funcionalidade. O comprimento do rótulo, que é o título da página, é pequenininho, deu mais espaço para mim agora aqui no meio, no conteúdo. Muito bem. Quando eu seleciono uma página, você vai perceber que também aqui em cima, acima dos breadcrumbs, acima aqui da trilha de navegação, você tem a guia com a página que você está selecionando representada aqui também, para você não se perder, até porque você pode abrir várias guias para trabalhar com várias páginas paralelamente ao Notion, mas isso a gente vai ver em aula específica, tá? Vamos sair de texto e ir para a estrutura superior, que é blocos. Você vai ver que muda aqui, ele também forma. Então, na verdade, informa aqui visualmente, informa aqui, mas também informa aqui. Só que aqui não dá para alterar, aqui é contextual, aqui é com base na seleção que você está, mas informa em 4 lugares agora, tá? Vamos voltar para texto, olha lá, texto, tudo informando a mesma coisa. Já coloquei um primeiro parágrafo, que para o Notion é um bloco. O que é um bloco assim? Como é que eu sei as delimitações de um bloco? É fácil entender. Se eu clicar fora, clicar, segurar e arrastar para selecionar algum pedacinho desse texto que foi digitado, você vai descobrir o que é um bloco. Melhor, tá? Se não percebeu, se não entendeu até agora. Olha só, cliquei, segurei, arrastei, ó, isso aqui é uma seleção, certo? Vários só, até na área de trabalho do Windows, se eu fizer isso aqui, ele mostra, ó lá, todo programa tem uma parte de seleção. Aqui dentro também tem. Só que estou selecionando o vazio por enquanto. A partir do momento em que eu encosto na delimitação de um bloco, ele vai falar para você: ei, eu estou aqui, eu sou um bloco, olha lá. Aí agora eu posso soltar, tanto faz, solta aqui, solta aqui, solta aqui. Tem que soltar com algum pedaço selecionando. Você viu que o fundo do bloco ficou em azul?
Então significa que eu selecionei o bloco e voilá, vos apresento o bloco de texto, meu primeiro bloco de texto na minha página que a gente construiu, que é uma página nível 3, uma página neta aqui, tá? Isso é um bloco. Uma outra coisa que informa que um bloco é um bloco é quando eu pauso o mouse em cima de um bloco e o grip surge, que o grip também seleciona. Olha que legal. Vou clicar fora em qualquer lugar para poder tirar a seleção e o cursor, inclusive, voltar a piscar, porque ele está esperando mais inserção de texto. Passei o mouse em cima do bloco, o grip e o mais apareceu. O gripzinho. Vou chamar de grip, tá? Que eu gosto de chamar de grip. O gripzinho apareceu. Eu vou clicar uma vez e aí ele vai mostrar as ferramentas contextuais, mas também vai mostrar que selecionou o respectivo bloco. Pronto, de novo está mostrando que isso aqui é um bloco. Casimiro, e se eu precisar colocar mais texto embaixo? Ele vai criar um novo bloco. Ele cria um bloco por parágrafo, no caso do texto. Quer ver uma coisa? Vamos lá. Finalzinho do texto, do primeiro parágrafo, que é um bloco. Eu vou dar um Enter. E aí ele vai se comportar do mesmo jeito que ele estava se comportando lá no início, esperando inserção de conteúdo, que pode ser qualquer coisa, eu clicando aqui no mais ou clicando no slash no barra, com os comandos do Notion, os conteúdos do Notion, os blocos de construções do Notion, ou eu posso começar a digitar mais texto, tá? Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ferramentas de edição. Ferramentas de edição. É só uma linha, mas é um bloco. Se eu clicar em Enter, ele vai inserir um terceiro bloco, que pode ser qualquer coisa ou está esperando naturalmente texto. Tá vendo? Sempre os mesmos conceitos. Nesse bloco, eu vou colocar mais texto. Não vai ser tão pouquinho como esse aqui, mas vai ser uma linha ainda. Muito bem. Terceiro bloco. Casemiro, precisa ser obrigatoriamente no Enter? Claro que não. Eu já ensinei para vocês que quando eu clico também, ele faz a mesma coisa. Clicar naturalmente ou dar Enter é iniciar um novo bloco, esperando o conteúdo de texto ou não texto, tá? Agora é o seguinte, eu vou colocar aqui, digamos que eu tenha escrito, mas não escrevi, eu simplesmente colei, veio da internet, ó, tá? Tem um código aqui, isso aqui é considerado código, mas mais para frente a gente vê. Eu vou até apagar para não confundir vocês, ó, vou colocar ícone mais puro texto aqui. Basicamente eu tenho 4 blocos, como é que eu sei? Opa, forma mais rápida de ver, ó. Tá vendo? Divididozinho? 2, 3 e 4. Onde? Na verdade, eu esqueci de colocar o primeiro subtítulo, porque o título da página é texto, mas o meu texto tem títulos. Então é o seguinte, já que eu tenho o título da página e eu quero colocar os subtítulos, eu tenho meu título principal, que é Introdução, a Redação e Edição. Vamos lá, eu vou até colocar aqui no bloco de notas. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Agora eu tenho 5 blocos de texto, tá? Inclusive tem até um vazio aqui embaixo que eu descobri, virou 6 então. Esse eu posso excluir, tá vendo? Isso inclusive me permite corrigir. Esse bloco vazio eu não vou usar. Ele está esperando receber alguma coisa, mas eu não quero trabalhar com mais nada agora. Eu quero voltar a editar as coisas que estão em cima, prontas, já foram digitadas. Eu vou excluir esse bloco vazio, volto a ter 5 blocos. 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, Introdução à Redação e Edição é o título do meu texto. Então eu tenho que aplicar uma formatação de título para começar a ficar profissional, bonito, estruturado, organizado, tá? Então, selecionando aqui, eu tenho como mexer nisso de duas formas. Você viu que quando eu selecionei o texto, ele me abriu um pop-up com ferramentas contextuais para formatação de texto, tá? Mais um pouquinho de inteligência artificial aqui que é bem bacana também. Mas tudo que é IA vai começar bem mais lá para frente, que é mais avançado, e vai ter módulo específico para isso. Se eu vier aqui no famoso reticências, mais opções, aí ele vai abrir para mim o contexto de transformação, tá? Além dos outros aqui para excluir, para fazer outras coisas contextuais, ele abre aqui um contexto de transformação, para eu transformar esse bloco, que já é texto puro, em cabeçalho, título de seção grande nível 1, que é o maior. É o titulão, né? Título nível 2, que seria um subtítulo menor, 3 menor e 4 menor. Geralmente trabalha assim mesmo com H1 até H4, tá? Nos vários editores aí, blogs, WordPress, onde for, tá? Aí você pode transformar em outras coisas, como
página, página em, lista de marcadores, lista de numerada. Calma, segura a ansiedade, você vai dominar tudo isso, mas vai ter aula específica, tá? Vamos começar pelo básico. Então, texto eu quero transformar em título nível 1, que é o header 1, cabeçalho 1, ou simplesmente H1, por isso é header, né? Header de H de header. Então, olha só, é só selecionar o texto simples, padrão, de parágrafo, que você quer transformar em título nível 1, o titulão, e clica. Olha o que ele vai fazer. Transformou o seu texto em título nível 1. Muito bem. Aí aqui vem o que a gente chama de manchete, que é o primeiro pedaço da notícia, né? Nesse caso aqui, como não é uma notícia, é um texto, o primeiro parágrafo do texto. Depois, no terceiro bloco, esse é um bloco de título, de texto de título, H1, esse é um bloco de texto simples, parágrafo simples, e esse aqui, no momento, também é um bloco de texto simples, parágrafo simples, mas eu quero que já seja um H2, um título nível 2, header 2. Mesma coisa, seleciono, só que dessa vez eu não vou nesse reticências, eu vou no gripezinho, olha lá, seleciono, por ser texto, ele vai abrir para mim, toda vez. Então, na verdade, para eu utilizar esse reticências, esse mais opções, é só quando eu seleciono o conjunto de textos, porque ele já abre e ele oculta o maisinho e o gripezinho daqui, então eu tenho que vir por aqui. Aí sim que ele vai abrir transformar em, e eu transformo o tipo no bloco de construção que eu quero transformar. Agora, tem uma outra forma de fazer isso sem a necessidade de ter que selecionar todo o conjunto de texto. Você, pausando o cursor do mouse em qualquer lugar desse conteúdo, desse texto simples, desse bloco de texto simples, aí sim aparece o maisinho, tá? Que vai te trazer a possibilidade de você incluir conteúdo, o mais é para incluir, ou aí criou incluir uma linha de baixo, vamos apagar, senão fica bloco vazio. Ou no gripezinho, que é o que eu quero, porque no gripezinho aqui, aí ele tem de novo aqui transformar em, e eu transformo em título nível 2, H2, header 2, parágrafo nível 2. Chama de várias formas que você quiser, tá? Olha lá, tá vendo? Aqui no gripezinho direto, eu acho que é melhor, tá? Por quê? Eu não tive que usar o meu tempo para selecionar todo o texto. Ô, gente, leva um tempinho ali, né? Uma vez não, mas pensa diversas vezes no dia. E depois que eu seleciono, primeiro tem esse reticências, para depois ter esse transformar em e depois escolher. Então, escolha a forma melhor. O resultado final sendo o mesmo, tá tudo bem, tá? Então você percebeu que o meu título nível 2, ele é ferramentas de edição, ele é um subtítulo, porque ele é H2. Tá? É o mesmo conceito de página e subpágina, mas aqui a gente está tratando de página e aqui a gente está tratando de markdown, de nível hierárquico para os títulos do texto. Se eu tenho um título padrão, que é introdução à redação e edição, eu vou ter aqui então um subtítulo, que é ferramentas de edição para introdução à redação e edição, por isso H1 aqui e H2 aqui. Muito bem. Sabendo disso, eu tenho texto puro no segundo parágrafo do meu texto, mas aqui seria primeiro, segundo, terceiro, quarto bloco, e é um bloco de texto simples, de parágrafo simples. E aí eu tenho aqui no final o que na verdade já seria uma listagem. Porque a partir de ícone eu vou ter outros aqui para poder comentar. Tá? O que eu vou fazer então? No texto original da Notion nem tem dois pontos. Tá? Então eu poderia colocar um dois pontos, mas não tem. Eu vou transformar esse bloco número 5, é o quinto, vamos ver. 2, 3, 4, 5. Isso. O quinto bloco aqui, que é texto puro, eu vou transformar em marcador, porque eu quero que seja uma lista. Você vai entender o que eu estou falando. Eu vou de algumas formas aqui, tá? Eu poderia selecionar tudo, clicando em qualquer lugar desse bloco, desse parágrafo, clicando em Ctrl A, ele vai selecionar todo o bloco, todo o parágrafo. O Ctrl A é para isso, né? Select All, selecionar tudo. Aí ele vai trazer aqui o meu menu contextual para edição, para formatação de texto, mais opções e aí sim transformar em. Minha intenção aqui, seguindo a documentação oficial do site da Notion, é transformar em uma lista de marcador. Então eu posso vir aqui e clicar. Pronto, era isso que eu queria. É do jeito que está no site da Notion, tá? Se eu der um Enter no final da última palavra, do último texto, que é um ponto final ali depois de página, da palavra página, né? Ele já vai entender inteligente para saber que o próximo item que vem é o próximo item do bullet point.
da minha listagem. Então vamos lá, Enter, olha lá, tá esperando agora. Então eu posso colocar aqui item 2, só para a gente exemplificar. Enter de novo, item 3. Opa, que legal, que prático, tá virando uma lista isso aqui, que é o que eu quero, né? Mas foi só para um exemplo, tá? Eu vou excluir esses dois blocos aqui no delete agora. Eu gosto muito lá, seleciono o delete. Pô, gente, que prático. Vamos reduzir os cliques aí. Redução do clique é igual a redução de tempo, que é igual a aumento de produtividade e mais dinheiro no bolso, tá? Sempre leva em consideração esse esse cálculo aí que eu sempre tenho dito, tenho falado para o pessoal da produtividade. Então, veja só, eu já tenho alguns tipos de textos ali, de formatações, né? Eu tenho eu tenho título nível 1, título nível 2, eu tenho parágrafo simples aqui e aqui, e eu tenho uma listagem, né? Um bullet point que a gente chama. Você vê que, mesmo sendo texto, eu tenho várias formas de trabalhar com esse texto, tá? Então, veja só, eu vou colocar o próximo aqui. Como eu continuo com a minha preguiça de digitar, então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um Enter. Ah, eu poderia clicar embaixo, poderia clicar aqui em slash, barra, e poderia pedir aqui, ó, começar a digitar bullet point. Eu estou digitando em inglês e ele está me trazendo em português, ele é inteligente para saber, tá? Lista com marcadores é a mesma coisa que bullet point em inglês. Como eu estou muito habituado com o termo inglês, acabei digitando em inglês, mas ele me trouxe, que ele sabe o que eu quero, né? Mas eu poderia ter começado a digitar em português também, pessoal, sem problema nenhum. Olha isso aqui, ó. Lista de marcadores, tá tudo bem, tá tudo certo, olha lá. Cliquei, opa, tá esperando inserir, já virou uma lista. Tá vendo como eu consegui trazer através do barra, que é muito, muito bom? Eu também consigo trazer, tá? Sem automatizar, porque se eu der um enter a partir da última linha e palavra que é um bullet point, vocês já viram que vira bullet point, ele dá sequência. Mas eu quero mostrar outras formas. Então, eu também posso vir aqui no mais, olha só, estamos esquecendo do maisinho ali para poder trazer os comandos, os blocos de construção do Notion. Posso clicar e posso também na mão, na unha, pesquisar aqui ó, na barra de rolagem. Opa, lista com marcadores. Trouxe também outra forma de trazer. Mas eu também posso começar a usar. Caramba, Casemiro, quantas formas de trazer uma listagem, um bullet point? Sim, no Notion é bastante formas mesmo. Eu posso começar a usar Markdown. Vou começar a usar Markdown com vocês aqui. O que é o Markdown? Ele é uma linguagem de marcação leve. Assim como tem HTML, CSS, que são linguagens de programação, o Markdown ele é uma linguagem de programação também, só que leve, para você usar enquanto não programador, enquanto low code, enquanto no code, pessoa não programadora, no developer, né? Você é uma pessoa que não é desenvolvedor, você não entende de código, de programação, de linguagem de programação. O que é linguagem, Casamiro? Ora, JavaScript, C Sharp, Python, são todas linguagens de programação, tá? Essa é uma linguagem de marcação leve, que mesmo você sendo um desenvolvedor, rápido você aprende, porque são algumas coisinhas só. Não é uma biblioteca enorme que você tem que gravar na memória, né? E fazer um curso de longa duração para poder aprender. Não, a curva de aprendizado aqui é bem rápida, tá? Então aqui eu vou simplesmente fazer o seguinte, tem algumas formas de fazer isso, tá? Se eu digitar o sinal mais, e der um espaço, ele vai criar um bullet point. Olha que interessante. Aí eu vou clicar na linha de baixo. Se eu clicar no sinal de menos e der um espaço, ele também cria bullet point. Se eu clicar no hífen, que é quase a mesma coisa que o menos, né? O hífen é quase a mesma coisa que o menos, mas hífen é hífen e menos é menos. E der um espaço, ele cria o mesmo bullet point. Se eu clicar em, que é o que eu mais uso, tá? Asterístico, a estrelinha, e der um espaço, ele cria um bullet point. Eu estou usando Markdown pela primeira vez com vocês para poder criar listagens aqui, tá bom? Criou 4 blocos com bullet points. Eu vou dar um delete, selecionei e deletei, tá? Porque ensinei um pouquinho de Markdown, já dei aí um spoiler, uma introdução. Agora eu quero usar automação. Poxa, se o que vem depois desse primeira listagem, primeiro que para ter uma listagem, eu tenho que ter 2 ou mais, um só. Eu colocaria parágrafo simples como aqui, eu não colocaria um bullet point. Mas como eu vou ter um segundo item representativo para fechar essa primeira ideia, agrupadora, então eu vou clicar em Enter para aí sim fazer sentido eu usar listagem. Gente, listagem é a partir de 2, né? Pelo amor de Deus. Então, agora eu vou ter o seguinte aqui, ó. Deixa eu colocar o primeiro texto, tá? Esse vai ter 2 pontos, tá?
Olha lá. Esse vai ter 2 pontos aqui, ó, e vai trazer, inclusive, ele está ensinando sobre o gripzinho, ó. Isso aqui é a representatividade em código disso aqui. É por isso que eu acho que, na verdade, eu não fiz boa coisa em tirar daqui, não vai ficar tão bom. Depois vocês vão ver o que que é essa coisa mais laranjinha, esse texto mais laranjinha dentro desse sombreado aqui. Vocês vão ver que é código, é dado de código. Mas entendam que é texto diferente nesse momento, com formatação diferente, tá? Não vem ao caso nesse momento. Bem, abaixo desse segundo item, que é falando ícone com gripezinho, é exibido na mensagem, na margem esquerda, ó, não tá deixando mentir, margem esquerda, sempre que você passa o cursor, movimento handover do mouse. Ok, tá explicando. Agora é o seguinte, vai começar a vir o primeiro subitem desse item, que é o 2. Esse não é o item 1 da lista? Esse não é o item 2? No final do texto deste parágrafo, que é bullet point, eu tenho 2 pontos. Eu vou dar um Enter. Se eu der um Enter, ele vai esperar o quê? Vai esperar a inserção do item 3 da lista. Mas não é o que eu quero aqui. Eu quero, na verdade, um subitem do item que está logo acima. Um item pai, um item filho, um subitem, assim como é nas subpáginas. É o mesmo conceito hierárquico de organização. Basta eu dar um tab. É assim no Microsoft Word, né? Aqui também. E em outros editores também. Se eu der um tab no teclado, ele entende que continua sendo bullet point, mas ele vai para a direita, mostrando que aquilo ali está abaixo da primeira hierarquia, que é esta de cima, tá? Então aqui a gente vai colocar o seguinte. Ele está ensinando o que é o transformar em. Só que ele já veio com o próprio bullet point, eu só vou corrigir aqui. Pera lá. Acho que foi, acho que tá certo. Ele tá falando que esse transformar quem é esse aqui, ó. Transformar em é este aqui, ó. Né? É o texto explicando. A vida imitando a arte. Tá? E eu vou ter os próximos aqui, ó. Ele quer falar de cor depois, o texto da Notion. Então eu venho aqui, Enter. Ah, é na mesma hierarquia de explicação da que está em cima e superior? É. Então, muito bem, é só vir para cá. Vou corrigir. Pronto, olha lá. E segue-se essa ideia, tá? Vai ter vários aqui que eu vou colocar só esses dois para vocês verem. Bem, já temos uma quantidade legal de texto, já usamos bullet points, né? Com marcação e submarcação. Eu quero começar a usar agora a formatação em si. Então, por exemplo, todo texto que você seleciona, ou conjunto de texto, vai abrir esse pop-up imediatamente depois que você seleciona. E aí você vai poder colocar as coisas, por exemplo, em negrito. Olha que legal. Tá vendo? O B aqui, né? Ué, mas negrito começa com N, tá? Mas é que o termo tá em inglês, né? Bold. Bold significa negrito em inglês, por isso B. Olha lá, deixou em negrito. A ferramenta de escrita eu quero deixar, por exemplo, quero dar uma ênfase, então quero deixar ela itálico. Geralmente quando tem aí uma segunda, um segundo significado, um significado mais profundo, algo que precisa te chamar um pouquinho mais a atenção para aquele termo, a gente coloca um itálico. Quando você quer dar uma gritada, chamar mais a atenção ainda, então eu vou escolher a palavra vários tipos de conteúdo para poder colocar em sublinhado, que está aqui, né? I de italic, que aí sim é quase igual ao português, né? I de itálico, italic, né? E opa, sublinhado não é S, tá? Mas em inglês é underline. O underline significa sublinhado, né? Só explicando para vocês. Então, olha lá. Destaquei aqui, destaquei aqui, destaquei aqui. É a formatação básica de todo editor de texto, né? Negrito, itálico, sublinhado. Mas também deixa eu riscar a palavra ideal. Riscar no sentido de taxar. Sabe quando você tem ali um texto no papel mesmo, no papel impresso, está com a caneta física na mão e vai riscando coisas que você quer tirar do texto? Então você tem aqui, ó, o sublinhado, taxado, tá? Olha lá, riscou até o E também do lado, não tem problema. É ideal, ele riscou no meio ali para ter essa ideia mesmo de que foi uma ideia inicial, mas ela foi tirada da ideia final. É bom para você ter um histórico ali dizendo que olha a ideia original e olha o que já foi feito, o que foi riscado, o que foi tirado do trabalho final. E você tem outras formatações que você pode utilizar aqui também, tá? Você tem, por exemplo, a capacidade de você linkar algo que é interno ou externo no Notion. Quer ver uma coisa? Vou colocar um texto que não existe aqui, ó. Olha só. E este é o blog do... Ou melhor, o blog do Casemiro. O blog do Casemiro é 3 pontinhos para a gente não precisar demorar. O que eu vou fazer?
Eu vou na internet. Não era para ter fechado daquela vez, mas tudo bem. Eu vou na internet. Deixa eu pegar meu link na bio, que é até melhor, tá? Pronto. Pegar o meu site aqui, link na bio. Selecionar. E aí, ó, eu vou selecionar o texto. Vai aparecer o menu de contexto. Eu vou clicar aqui no link, porque eu quero linkar o meu blog aqui. Só que a primeira coisa que ele vai mostrar são as estruturas a partir da página mãe. Você quer linkar a página mãe? Você quer linkar a página filha? Você quer linkar a página neta? Não. Eu poderia, e já já vou fazer. Mas nesse momento eu quero linkar algo de fora do Notion, que é o meu blog, é o meu link na bio. Então nesse espaço eu não vou escolher nada, não vou pesquisar nada interno, só vou colar o link. E ele vai aceitar. Ele vai mostrar desse jeito aqui para mostrar que é de fora. Olha lá, link para a página da web e não do Notion. Vou clicar e esse texto vira link. Toda vez que eu pauso o mouse em cima, ele mostra a URL. Eu posso copiar, eu posso editar para modificar, eu posso clicar para ele me levar. Bem prático, bem intuitivo, tá? Posso também colocar aqui o seguinte. Vamos dar uma olhada, colocar tudo no mesmo bloco, no mesmo parágrafo aqui, tá? Uma olhada na página. E aí, eu posso fazer de duas formas. Ou eu escrevo o nome e depois eu linko, que é o que eu vou fazer aqui, ó. Demora mais, porque eu tenho que digitar de novo o mesmo nome, tá? Então, curso de Notion. Aí eu seleciono o texto que eu quero, tá? Clico aqui em inserir link, porque o menu de pop-up abre contextualmente depois que eu seleciono. E aí eu vou buscar a página. Estou comentando dessa, vou clicar e ele vai criar um link textual, aonde quando eu pauso o mouse, também eu posso editar, eu posso copiar e eu posso visitar. Com a diferenciação que aparece um íconezinho representativo, que é o mesmo, já que é uma página interna do Notion, não é da web. Então não aparece aquele globozinho padrão tradicional default, vai aparecer o ícone representativo que a gente configurou aqui, tá? Então se eu clicar, ele me leva para lá, me levou. Eu vou ter que navegar de novo agora para blocos, de blocos, navegar para texto. Casimiro, eu preciso ficar visitando toda a hierarquia? É claro que não. Se ela já está toda expandida e você sabe que está aqui o que você precisa e não está aqui, está na estrutura neta e não na estrutura filha, vai direto na neta. Você fez um bypass aqui. Você pulou hierarquias aqui. Tá? Bom, uma outra forma de fazer isso é, vamos dar uma olhada e eu prefiro, que é bem mais legal, bem mais gostoso fazer dessa forma aqui. Slash, barra, e aí tem a opção aqui, eu vou começar a digitar. Página, olha só, página em. Opa! Então agora eu posso trazer todas, inclusive, curso de Notion. Olha lá. Aí ele vai substituir todo o texto que eu tinha pelo que eu digitei agora, tá vendo? Ó? Vou dar um Ctrl Z. Você pode trabalhar dessas duas formas. Só que cuidado, dessa segunda forma você viu que ele fez a substituição de todo o bloco de texto pelo link, é um atalho da página que você estava querendo referenciar ali, tá bom? Então tem opções, opções, resultados e resultados. A escolha quem faz é você. Além dessas ferramentas de formatação de texto aqui, você ainda tem a parte de inserir um código, que é o que aconteceu aqui, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Para você que é desenvolvedor, aí sim eu tenho que falar com o pessoal mais do code aí, tá? Para você que é developer, é desenvolvedor, é programador, né? Vários nomes para o mesmo tipo de profissional, que mexe um pouquinho com codificação, com programação, você mexe com alguma linguagem de programação. Então, por exemplo, eu mexo com linguagem de banco de dados, querendo ou não, é uma linguagem de programação, linguagem SQL. Eu mexo com linguagem de commandlets do PowerShell, olha que legal. Como eu trabalho com ambientes, sistemas Microsoft, eu mexo muito com PowerShell. Então, eu estou ali dia a dia com os commandlets, que são os comandos de PowerShell. Quando eu quero mencionar um comando de PowerShell, e escrever essa informação para alguém que vai ler e que também sabe identificar o que é um commandlet do PowerShell, eu tenho que colocar isso dentro de uma caixa especial dizendo que é código. Tá? Até quando você visita, por exemplo, uma documentação Microsoft, quer ver uma coisa? Commandlet,
Exchange PowerShell. São command-lets para poder a gente operar as caixas de correio, as mailboxes do Microsoft Exchange Server ou Exchange Online. Falou grego, Casimiro, vai começar a dar aula de Exchange aqui? Não, vamos pegar esse aqui. Get Mailbox Junk Email Configuration. Com certeza é um command-let para configurar a parte de Junk Email, lixo eletrônico, spam, lá no servidor de correio da Microsoft. Entramos na documentação e voilá! É isso que eu quero mostrar para vocês. Quando você tem uma sintaxe, né, que é basicamente isso aqui, ó, essa caixa especial, você tá vendo? Que é uma caixinha, você pode copiar, você pode vir aqui copiar na mão, a linha específica, e você viu que até a fonte mudou, ela tá mais Time News Roman, alguma coisa do tipo. Por quê? Porque é uma forma explícita dessa página de base de conhecimento dizer isso aqui é o código. Eu estou referenciando o próprio código. Por isso que tem sempre essas caixas informando via rótulo sintaxe ou a caixinha mais desenhadinha. É para isso que no Notion a gente também tem como comunicar com esses developers, com essas pessoas que usam esses códigos. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar, vamos pegar inclusive, era para ter pego aquele command-let, get mailbox. cmdelete. Vamos pegar um lá rapidinho. Get Mailbox Exchange. Pode ser esse aqui. Só que eu quero só o primeiro. Ele tem sempre algumas strings aqui, né? Não tem problema. Vou colar aqui, mas ele tá simples, tá? Eu vou até colocar aqui do jeito que não é, que é do lado, como se fosse assim, ó, na horizontal. Como esse é o próprio código, o próprio command-let do PowerShell, então eu vou selecionar, tá? Vou em mais opções aqui, transformar em. Aí você tem a parte de código, ó lá. Ele entra nessa caixinha, tá vendo? Ele até reconhece o que é string, ele sabe, porque ele lê os comandos. Ele não é só para formatar, botar fundo colorido, sombrazinha, mudar a fonte para Time News Roman, não, ele reconhece o código, tanto que ele colocou em vermelho a string do código, tá? Eu coloquei texto simples e depois formatei. Poderia ter feito diferente. Eu poderia ter feito da seguinte forma. Já colocado aqui, ó, código, e depois ter digitado na mão o meu command-let. Olha que legal. Get mailbox, tá? Colchetes. Aí eu venho aqui, ó, nos parâmetros. Ó, tá amarelinho ali. Ele tá reconhecendo, ele tá validando já, ó. ANR. Aí ele percebeu que não vai ser essa a string, e agora ele percebeu que já colocou meio que um vermelho mais escuro ali, né? Que são as chavinhas de abertura ali, ó. String, ó. Vou fechar, aí ele fechou a string e fechou a sintaxe toda aqui. Bacana, né? Para comunicar documentações com quem é da vida do coder aí, né? Do developer. Ou para você que não é developer mais. Eu não sou developer, eu sou um cara de infraestrutura. Porque eu trabalho com TI, mas eu sou o cara do lado da infraestrutura, não sou developer. Estou estudando ainda para ser developer, né? E aí você muda aqui, ó, tá? Qual é a linguagem de programação? Opa, aí ele traz, ó, todos os reconhecimentos das linguagens de programação de mercado para poder validar o código para você aqui. Ele é quase um Visual Studio aí, ó. Tô com o meu Visual Studio aberto aqui, tá? Falando em Visual Studio, deixa eu mostrar um pouquinho mais de Markdown. Tá vendo esse texto à esquerda? São instruções que eu digito para Markdown puro. E o texto à direita é como ele se comporta. Não entendi, Casemiro. Vamos lá, vamos reproduzir. Dá um Enter aqui. E eu vou dizer para vocês que quando eu começo a digitar a cerquilha, também chamada de jogo da velha ou tralha, mas fale cerquilha que é melhor, tá? Eu vou dar um espaço depois da cerquilha. Por enquanto nada aconteceu. O que está acontecendo aqui é só essa linha aqui, mas não está aparecendo nada. O que eu escrevo à esquerda, no meu IDE, ele aparece à direita reproduzido e aplicado. Agora eu vou começar a digitar a mesma coisa que está aqui em cima, título. Casimiro, mas ele já colocou em azul. Sim, porque ele sabe que o azul é um tipo de dado que vai entrar, é um tipo de formatação que vai entrar, de marcação. Então, olha à direita o que está acontecendo. Digitou um título com formato de titulão, que é o H1, lembra que a gente comentou? Header 1. Por que fez isso? Porque a linguagem de marcação leve, Markdown, existe para isso. Ela é universal dentro do Visual Studio, no bloco de notas, aonde for.
tá? Em qualquer editor de texto que reconheça Markdown, porque ele é universal. Vou dar um Enter, linha 19 vai ficar vazia, porque eu quero um espaço entre o título e o conteúdo, e o conteúdo de texto vai ser exatamente aquele ali em cima. Eu vou só digitar, então vai ser texto normal, parágrafo normal de texto, ou texto simples. Então, este é um parágrafo de texto simples. Vou até mudar o conteúdo, ó, de texto simples, normal. E à direita ele reproduziu o texto simples normal. Olha lá. Vou dar um Enter e mais um Enter, e agora eu quero um subtítulo. Quanto mais eu coloco cerquilha, mais ele entende que ele vai descendo nos níveis de cabeçalho, de título, H1, H2, H3 e vai até o 4. Então, duas cerquilhas é o subtítulo. Então, olha lá, subtítulo, presta atenção, à direita, que o texto subtítulo está um pouquinho menor do que o texto título, porque é o H2 e aqui é o H1, tá? Então, dois enters e vamos lá. Eu quero agora o bullet point, né? E eu posso fazer de várias formas, como eu falei para vocês, com menos, com mais, com hífen e com asterístico. Aqui nesse caso, no Visual Studio, eu usei, não sei se foi menos ou se foi hífen, porque os dois é igual, né? Visualmente falando. Mas ó, menos ou hífen, espaço, ele já colocou a bolinha do bullet point à direita. Então aqui eu vou chamar de item 1 depois do bullet point e dando um enter, diferente do Notion, que ele é inteligente para ficar reproduzindo automaticamente mais bullet point, aqui não, porque aqui é um ambiente de desenvolvimento, eu faço tudo personalizado na mão. Então aqui eu tenho que informar de novo, que vai ser hífen ou menos, para poder virar bullet point. E eu incluí o meu item 2. Era item 1 aqui, né? Item 2. Muito bem. Enter, Enter. Aí eu tenho as formatações, tá vendo? Ó? Formatações. Para você colocar negrito, dois asterísticos e texto. Negrito. Por enquanto nada aconteceu. Tá texto puro lá, inclusive com os dois asterísticos. Mas tenho que fechar. Eu tenho que abrir e fechar. Olha lá. Fechei. Aí ele colocou itálico, meio rosinha, porque quando você tem dois asterísticos abrindo e fechando, é itálico. Mas se eu abrir dois aqui, eu tenho que fechar dois aqui. E fechando dois aqui, ele coloca negrito. Tá? Vírgula, agora sim veio itálico. Um asterístico só, itálico. Eu estou colocando a própria palavra para facilitar aqui nossa didática, mas poderia ser qualquer texto aqui, tá? Vou fechar, e aí lá reproduzido ele fica itálico. Aqui nós temos também a parte de código, o mesmo código que a gente estava vendo lá, que é um bloco de tipo, formatação do tipo código, aqui ele também vai aceitar, por isso que é universal também, só que aí eu tenho que usar o craseado, o acento agudo craseado, olha lá. Eu tenho que dar um espaço para ele começar a aparecer, porque ele funciona com base em alguma letra, I, A, né, alguma vogal. Como não vai ter, então aperto ele, não acontece nada, mas dou um espaço, aí ele aparece sozinho. E aí, ó, código, mais um crase e mais um espaço para poder ele aparecer. E olha como ele apareceu e ficou código. Só corrigir aqui. Olha como é que ele aparece. Aqui ele aparece especialzinho, mostrando isto é um código propriamente dito. Um commandlet, um código Python, o que for, tá? E quando você tem links, estou mostrando só alguns aqui, tá, pessoal? Tem muito Markdown para você trabalhar. Vale muito a pena você fazer, inclusive, um curso de Markdown. Né? Tem curso aí muito bom na internet, que é um aulão de 1, 2 horas, você aprende a dominar, porque não é muita coisa também. Tem muito mais coisa referente ao que eu estou mostrando aqui nessa tela do Visual Studio. Mas, nele como um todo, rapidinho você aprende, tá? Em um dia você fica fera. É só você ter aí o foco, tá? E aqui, ó, se eu colocar entre colchetes, o que ele vai começar a entender? Você viu que ele já abriu e fechou no caso do Visual Studio, né? Essa é a particularidade do Visual Studio. Eu posso colocar assim, ó, visite meu link na bio. Na bio não, na bio. Tá, aí o colchete já está até fechado, porque a ideia funciona desse jeito mesmo. Só que depois, sem espaço, sem nada, fora do colchetes, eu vou abrir o parêntese. Para quê? Para informar qual é a URL que eu vou fazer Ctrl+K, insert no texto que eu escrevi, que já ficou laranjinha. Tá? Então, colchete, o texto que vai aparecer. E entre parênteses, a URL em si, o link em si, que eu vou embedar, vou fazer Ctrl+K dentro do texto. Que no caso é o meu, deixa eu pegar aqui para não digitar errado e não dar link quebrado. Aqui, ó, mauriciocasemiro.bio. Vou colar aqui bonitão, ó. Não precisa desse barra final. Olha só.
Olha à direita como é que aconteceu aqui, ó. Ficou basicamente como se fosse, inclusive, uma... Vou passar para a linha de baixo. Senão ele vai ficar mostrando como se fosse uma citação, tá? Que é um outro tipo de bloco de conteúdo para dar foco no texto quando você quer citar um autor ou alguma coisa. Também funciona com Markdown. Inclusive a citação é pipeline, ó lá. Pipeline, espaço, ó. Texto citado. Olha que legal. Citado. Vou dar enter para vocês verem que agora não some a marcação, ela fica, ó. Tá vendo? Eu poderia também ter colocado, se eu não me engano é igual, tá? Deixa eu testar. Texto não citado. Não, não é esse não, é outro, depois eu vejo. É pipeline e é mais algum também, tá? Eu vejo qual, também que dá o efeito do citação ali. Mas voltando pro link, ó, agora isso aqui é link, se eu clicar, me leva pro link que tá aqui dentro. Bem legal, né? Um Ctrl K via feito codificação via Markdown. E é desse jeito que essa mesma linguagem vai ser entendida aqui, tá? Deixa eu ir pro comecinho aqui, olha lá. É do mesmo jeito que essa linguagem vai ser entendida aqui. Eu vou usar o Markdown para essas características aí que vão me ajudar a formatar meu texto. Quer ver alguns textos, algumas marcações Markdown que também ajudam bastante? Por exemplo, ó, se eu começar digitando com o cerquilha aqui e der um espaço, ele já vai esperar entrar título. Olha que legal. Como o Markdown ajuda. Depois, com a prática, você vai usar mais Markdown do que qualquer coisa. A mosquita atrapalhando aqui. Você vai usar mais Markdown do que qualquer coisa. Porque ao invés de você escrever texto por depois sair selecionando e formatando, que também funciona, você já entra com formatação. O Markdown permite isso. Então, por exemplo, ó, vou chamar de título nível H1, porque eu usei um cerquilha. Vou para baixo. Sempre quando eu entro para baixo, ele entende que é texto simples e puro, para resetar. Tá? Agora, vou começar com duas cerquilhas. Dê espaço, ele já sabe que é título nível 2, tá? Então, header 2, título H2, um subtítulo do H1. Da mesma coisa, três cerquilhas. Olha lá, título 3, título H3, e o último que a gente tem, que é universal, que é quatro cerquilhas, título 4, vou chamar de título H4. Tá? O que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Itálico, sublinhado, já falei. Maravilha. Numeração, olha que bacana. Isso aqui é Markdown. Você já experimentou colocar um número 1, colocar um ponto, dar um espaço? Ele transformar, quer ver, ó? Sei lá, maçã. Aí você dá um Enter, ele já faz uma lista numerada, uma numeração. Isso é Markdown. Se formatou antes de começar a inserir texto. Então aqui, pera. Abacaxi. Olha lá, e vai, 1, 2, 3, numerado aqui. Que depois você consegue montar índice com isso aqui, tá? Então também é Markdown. Quando você faz o seguinte, olha lá, vou para baixo, e mais um ele reseta texto puro de novo. Quando você faz o seguinte, ó, chama a barra e chama aqui divisor, acontece algo bem bacana. Ele faz um traço para separar blocos de informações. Isso é bem legal. Eu fiz de uma forma, vou jogar, que eu quero fazer de uma outra forma, que é vindo aqui no mais, procurando, os recentes também funcionam, mas você pode começar a digitar ou caçar na mão aqui. Divisor, resultado final é o mesmo, tá? Vou jogar, mas vou fazer minha Markdown com você agora, que é bem legal. Você tá aqui, texto puro, tradicional, padrão, ó, menos, 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 oh, maravilha. Por Markdown você também traz um divisor ali, tá? Tarefas, olha que legal. Tarefa via lista de tarefas. Olha lá, que aí você coloca assim, ó, tarefa. Quando você cumpre, você clica, ele dá um check, dá um risco ali. Muito eficiente para controlar atividades. A gente vai usar muito esse recurso em muitas situações aqui no curso, tá? Mas eu vou para a linha de baixo, eu vou até inserir alguns blocos aqui, ó, para a gente ter um espaço legal. Vou trazer desse jeito que vocês também já notaram aí que sempre vai funcionar de um jeito ou de outro, né? Então, ó, lista de tarefas. Ó, tarefa B. A B eu não vou cumprir, vou deixar pendente ali. Então, acho que já ficou muito claro para vocês que por aqui ou por aqui são dois caminhos para chegar ao mesmo resultado, porque eu vou trazer os tipos de blocos de construção do Notion, certo? Mas, via Markdown, né? Olha só que legal.
Abre colchete, fecha colchete, espaço. Muito legal. Tá vendo? Que o colchete, se fecha ele assim, que ele é quadradinho, ele dá um formato de caixa, né? Do checkbox da tarefa, da task. Então é bem interessante por conta disso. É um recurso que eu vou mostrar agora para vocês, que eu vou mostrar mais para frente. Sabe o recurso de FAQ? Eu vou até visitar aqui minha plataforma de treinamento EAD, inclusive esse que vocês estão vendo é o curso de Notion, tá? Sabe quando a gente faz assim, ó? Expandir, retrair. Mas aqui o desenho da setinha está para cima e para baixo. Mas é para isso que funciona esse recurso. Aqui embaixo eu tenho uma FAQ, que também tem expandir e retrair, tá? Isso aqui é um toggle, tá? Se a gente for na internet aqui, ó, acho que é assim que escreve, ó, é o ícone de habilitar, desabilitar, né? Esse controlezinho aqui, essa chavinha de que liga e desliga é um toggle também. As FAQs usam muito, né, esses toggles. O que eu quero mostrar aqui é que quando eu tenho, por exemplo, um conjunto de texto, vai, por exemplo, que esse conjunto de texto aqui, eu quero deixar escondidinho no título e aproveitar todo esse espaço. O que eu faço? Eu seleciono todos os blocos, 1, 2 e 3 blocos, e aí eu venho aqui no gripzinho, transformar em lista de alternante, é o toggle, tá? O que vai acontecer? Todos eles vão ter cada um uma lista de alternante dentro deles, mas na verdade não era o que eu queria. Deixa eu dar um Ctrl Z. Veja só, na verdade eu tinha que ter aplicado só aqui, tá? Vamos lá. Só nesse título aqui eu venho, transformo em lista de alternante. Aí sim eu pego todo esse conteúdo que está aqui embaixo, todo esse conteúdo, exceto esse em branco aqui que acabei criando ele, não precisa. Pronto. Clico, arrasto. Pego no gripzinho, solto aqui dentro. Aqui não. Aqui dentro sim. Agora está contido. Agora, olha que essencial. Se eu quero falar de ferramenta de edição, eu expando e explico. Se não, eu nem expando. Eu acho essa ferramenta excelente. Eu uso muito ela, que eu acho ela muito efetiva, tá? Mas, deixa eu pegar esses blocos vazios aqui. Deixar só um aqui, ó. Pronto, para dar um espaçamento bacana. Eu posso fazer isso, e aí se eu der um Enter, ele espera o próximo toggle, tá? Então, lista de alternante 2. Mas se eu clico embaixo, ele reseta. E aí eu vou colocar assim, ó, texto puro, lista de alternante 3. Como é que eu faço no formato de Markdown? Simplesmente assim. Olha lá. Basta eu dar um espaço. Percebeu? Ele criou uma lista de alternante 3 através de Markdown. Vamos fazer com a lista de alternante 4 novamente? Ó. Sinal de maior, espaço, e ele já vira uma outra forma, tá? Lista de alternante 4. E aí eu posso ir arrastando as coisas para dentro desses agrupadores aí, com Markdown ou sem Markdown. Então assim, pessoal, Markdown facilita muito a sua vida no Notion, tá? Reduz clique, reduz tempo, aumenta a tua produtividade, você ganha tempo. Tempo é vida, tá? E é dinheiro também. Tá bem? Bem, deixa eu ver se faltou mais alguma coisa aqui pra gente falar. Legal. Os principais estão aqui que eu queria passar para vocês, tá? Dúvidas, deixem aqui abaixo da videoaula. Se você estiver no YouTube assistindo essa aula pelo YouTube, você vai estar na interface do YouTube, na playlist abaixo, você tem os comentários, deixa ali o que você quer ver, dúvida, etc. Se você está dentro da plataforma de treinamento, você comprou o curso, ainda que esteja assistindo uma aula aberta, você tem um espaço aí abaixo igualzinho para você deixar todas as suas dúvidas. É até melhor que dentro da plataforma você pode colocar código também, você pode colocar subprint, vídeo, link, o que você quiser para montar sua dúvida, seu cenário, e eu vou te ajudando. Eu, instrutor desse treinamento, vou te ajudando no suporte também, tá? Sou eu que ajudo no suporte também. Muito bem, qualquer necessidade que vocês tenham de
de alguma coisa específica do Notion, espera eu colocar as aulas para ver o que vem vindo, mas já pode dar também sua sugestão. Gostaria de ver esse e esse recurso, ou que você explanasse melhor numa aula separada, num módulo separado, esse e esse assunto de Notion, e a gente vai evoluindo aí para eu te ajudar a você se tornar especialista, se não especialista, ao menos uma pessoa que domina a ferramenta vai tirar o máximo de proveito aí do Notion. Espero que tenha gostado e até a próxima aula.